Hoje, o general da reserva, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, Augusto Heleno, vai depor na CPMI de 8 de janeiro. O general teve seu pedido de faltar à CPMI negado pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. O depoimento do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, deve acontecer por volta das 9 horas da manhã, naquele prédio ali atrás, o Congresso Nacional. O general chegou a entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo para não comparecer à comissão. No entanto, o ministro Cristiano Zanin, que foi o relator desse pedido de habeas corpus, negou o pedido ao general Augusto Heleno. Ele terá de depor, mas conseguiu o direito de ficar calado em perguntas que podem gerar uma autoincriminação. Também está previsto na semana que vem o depoimento do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. E os membros da CPI mista do 8 de janeiro também querem ouvir o almirante Garnier Santos, apontado por Mauro Cid como um dos homens que teriam apoiado o suposto plano de golpe de Estado aqui no Palácio do Planalto. Todos esses nomes que eu citei são de militares que faziam parte da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha, essa pauta de militares serem convocados na CPI mista do 8 de janeiro foi tema de um encontro do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, com o atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Múcio disse para Randolph que não há constrangimento por parte das Forças Armadas que militares sejam convocados para depor na comissão. No entanto, tanto Randolph quanto Múcio Monteiro reconheceram que ainda há militares que agem politicamente dentro das Forças Armadas. Os dois disseram que trabalham juntos para combater essa situação. Igor Damasceno de Brasília, para o Manhã no Ar. E o Ministério da Justiça determinou ontem que a Força Nacional de Segurança Pública irá atuar na retirada de não indígenas do território da terra indígena Cachoeira Seca, lá no Pará. A Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em ações na terra indígena Cachoeira Seca, no estado do Pará. A medida do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, em uma portaria no Diário Oficial da União. Os militares atuarão na retirada de não indígenas do território que fica entre os municípios de Altamira, Placas e Uruará, e que é reservado ao povo indígena Arara. A região enfrenta conflitos de terra desde a construção da rodovia BR-230, conhecida também como Transamazônica, no início da década de 70, o que atraiu invasores para as áreas onde os indígenas antes viviam isolados. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte também aumentou a pressão pela demarcação da terra indígena, o que teve território de 733 mil hectares homologados em abril de 2016 e somente 6 anos depois o levantamento fundiário foi publicado, em junho de 2022. A medida cumpriu uma decisão da Justiça Federal da Primeira Região, o que determina à União a conclusão do processo e também a demarcação. Mas essa demarcação ela não chegou a ser finalizada, de acordo com o relatório lançado recentemente pelas entidades Conectas Direitos Humanos com o Instituto Maíra e outras instituições que atualmente fazem parte desse processo. Mais de 3 mil não indígenas ocupam as terras que deveriam ser reservadas à preservação dos 100 indígenas araras que ainda vivem ali. A Força Nacional atuará na região pelo período de 90 dias, segundo a portaria que também determina o que a FUNAI será responsável pelo apoio logístico dos militares. Quando se trata de indígenas, a questão é diferente em relação às forças de segurança que podem ser utilizadas. Nesse caso aqui, os indígenas são vítimas. O território da Cachoeira Seca, lá no estado do Pará, ele é um território indígena, porém habitado por mais pessoas que não são, pelo menos mais de 3 mil pessoas que não são indígenas e que habitam aquela área. Recentemente, os povos indígenas tiveram uma vitória no STF, que foi a manutenção, a derrubada do marco temporal e a garantia de que as áreas demarcadas, independentemente do período, elas são, de fato, dos indígenas, uma propriedade resguardada a eles e protegida. Agora, não adianta ter isso no discurso, no papel, e não ter isso na prática. Por isso, a Força Nacional
e a FUNAI se estruturam e se aliam para tentar retirar essas pessoas que hoje ocupam essas áreas. Então, toda essa estrutura aqui montada pela Força Nacional juntamente com a FUNAI é para forçar a retirada de pelo menos 3.000 pessoas de território indígena que já estão ocupando essa área há muito tempo. Então, há uma decisão e agora há esse deslocamento das forças para que isso seja uma realidade. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.